Bom dia. Boa terça-feira para todos. Hoje, 19h30. Nona aula do livro Seguindo Meixo Sama, volume 2, pelo YouTube e pelo Facebook. Terça-feira, 19h30. Hoje, né? Muito bom. Aí chega amanhã, eu fico esperando chegar outra terça para ter aula de novo. Muita gente fala assim, estou gostando muito das aulas, terça-feira. Eu falo, estou gostando mais. Acho que ninguém está gostando mais que eu. Parece egoísmo, né? Sempre eu tenho que escutar de novo, para ver se eu aprendo alguma coisa. Ver se eu aprendo um pouco. Interessante, né? Eu lembro o reverendo Nakahashi dava aula, ele falava assim, dando aula, aprendendo, falando coisa que nem sabia. Então como está falando, né? Você não sabe como está falando, né? Interessante, né? Falando, aprendendo, né? Você mesmo aprendendo. Vamos lá. Por que a sabedoria é necessária? Publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria. Editora Lupes Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Por que sabedoria é preciso? Para despertar a alma, primeiro de Orem. É importante oferecer o jornal Eiko, Glória, e a revista Chijo Tengoku, Reino do Céu na Terra, para as pessoas lerem, pois assim entenderão o significado dos ensinamentos e receberão luz. Na época que Meixo Sama estava aqui encarnado, tinha essas revistas que eram publicadas, não sei, acho que mensalmente, revista Eiko e revista Chijo Tengoku. Aqui no Brasil tinha revista Glória, tem algumas aqui para ler, pelo menos tinha, não sei se ainda tem, e Chijo Tengoku também, né? Essas revistinhas Meixo Sama fazia com tipo jornalzinho, sabe? Coisa que era mais, acaba saindo um preço mais em conta. Então a pessoa pegava 10, 15 jornalzinho daquele e dava para as pessoas que conhecia. Tinha pessoa que pegava e ia batendo na porta de um por um, entregando. Falava, olha, eu sou, como tem hoje vários religiosos que vai lá, né, fala, ó, traz um folhetinho, né, assim, aí explica, fala tudo, né, e as pessoas então iam e ofereciam jorei. Você quer experimentar jorei? Oferecia, né? Era assim. Depois tempo foi passando, não teve mais isso, né? Aqui no Brasil também tinha, né? Não sei se hoje ainda tem. Acho que não, né? Lugar nenhum tem mais isso. Pelo menos na Messiânica não tem mais, né? Não sei qual foi o motivo, enfim. Mas a gente tem hoje ensinamento no celular. No celular, pequeno trecho, né? Vários. Ou os livros, todos em PDF, né? Em arquivo, ou até Word, que seja, né? Tem arquivo eletrônico. Você manda para a pessoa. Mais fácil, né? Aí, oferece, jorei. Economiza tempo, dinheiro, tem que se locomover e andar pra caramba, né? Claro, nada como
aquele olho no olho, né? Não existe igual. Você está ali falando com a pessoa, é diferente. Então, o Meixo Sama incentivava. Através dessa leitura, é como a pessoa recebesse primeiro jorei. Fala, as pessoas, ao lerem, entenderão o significado do ensinamento e receberá a luz. Então, várias vezes a gente está falando, não sabe o que falar, pega, dá um ensinamento para a pessoa. Mais fácil. Muito mais fácil. Porque muitas vezes a gente falando mistura coisas que a gente aprendeu, que não é do ensinamento e que não emite luz. Mas o ensinamento, sim, ele emite luz. Incrível, né? Tanto que tem vários relatos, né? A pessoa que tinha dor de cabeça, né? Chegava de noite e tinha dor de cabeça, mas não era membro nem nada. Aí pegava ensinamento, aquele que a gente lê no culto, salmo, alguma coisa, e colocava na cabeça, aí dor passava. Tinha problema no coração, botava no coração, na hora de deitar, colocava, né? No travesseiro, colocava embaixo do travesseiro, dormia. Pessoa, problema de insônia, vários problemas. Tem muitos relatos, né, sobre isso, muitos. Mesmo que o assunto seja esquecido, a leitura deixa na alma um poder de purificação. Em outras palavras, seria como se fosse plantada no coração uma pequena semente, que mais tarde vai crescer e frutificar. Muito louvável, pois, dar aos que nos procuram explicações sobre os princípios messiânicos. Se, entretanto, nessas ocasiões, lhe forem oferecidas algumas publicações sobre o assunto, ao lerem, já estarão não só recebendo o primeiro jorei, como também conseguindo de imediato efeitos inesperados. Pela leitura dos ensinamentos, as nuvens espirituais mais profundas são eliminadas em primeiro lugar. E como resultado, a alma se expande. É por esse motivo que eu insisto, na leitura constante dos ensinamentos está a maneira correta para despertar a alma, porque purifica-lhe as impurezas e ao mesmo tempo a fortalece. É uma dádiva tão grande, né? Você pega o ensinamento, lendo o ensinamento, todo dia lendo o ensinamento, meia hora no mínimo. A gente está lendo aqui, 5 minutos. Olha quanta coisa já deu para ler. 5 minutos que está lendo. Quanta coisa já deu para entender, para saber, para relembrar, né? Imagina meia hora. Dá para ler bastante em meia hora. Não precisa correr. Lê com calma. Como a gente faz aqui. Lê, aí tem um ponto. Nesse ponto, você para. Pensa sobre o que está falando. Pela leitura, as nuvens espirituais mais profundas são eliminadas e a alma se expande. O que é a nossa alma? Não é espírito, não é alma. Espírito é casa da alma. Casa da alma. Espírito dentro do corpo físico, não é? Alma dentro do corpo espiritual. Meixo Sama chamava partícula divina. Isso é alma. Partícula divina, o que é?
não é ligação com Deus. Claro que a partícula divina é ligada com Deus, porque a partícula o que é? Uma parte pequenininha, só uma partícula. Uma pequena parte, muito pequena. Essa pequena parte, partícula divina. Se é divina, de quem que é essa partícula? Um pedacinho de quem? Um pedacinho de Deus. Esse pedacinho de Deus está dentro da gente. Acredite ou não. Ah, mas tem gente que não tem, porque é tão ruim. Tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que essa partícula divina, bem pequenininha, que está dentro do nosso corpo espiritual, está encoberta, envolvida por nuvens. Nuvens espirituais, sujeira espiritual, mácula, que a gente adquiriu de várias maneiras, não é? De dentro para fora, de fora para dentro, tomando remédio, comendo o que não era para comer, sujando o sangue, né? Sangue, espírito materializado. Ou, de dentro para fora, maus atos, maus pensamentos, má vontade, raiva, ódio, rancor, né? Inveja, tudo que é negativo dentro da gente, cria essa nuvem. E tudo que a gente suja o sangue também cria essa mácula. E vai envolvendo essa partícula divina. E a parte divina que tem dentro da gente não se manifesta. Não tem força, fraco e colhidinho lá, espremido. Tem pessoas que têm menos máculas. Quem tem menos máculas, essa pedacinho divino já manifesta. A pessoa consegue fazer coisas maravilhosas. Consegue ajudar os outros. Consegue ministrar de orelha. Consegue fazer oração para que as pessoas melhorem. Consegue praticar o bem. Porque tem menos mácula. Então, a leitura do ensinamento elimina as máculas que estão mais próximas, bem pertinho da partícula divina. E eliminando, fica como se tivesse um espaço vazio. Aí a partícula divina cresce. E aí você se torna uma pessoa melhor. Porque a sua divindade vai se manifestar mais e mais intensamente. Você se torna uma pessoa boa, simplesmente porque pegou o ensinamento e começou a ler. Porque a gente quer se tornar uma pessoa boa. Quer. Tem muita dificuldade. Por vários motivos. Mas o principal de todos são as nuvens. Que impedem de a gente manifestar plenamente esse bem. Essa divindade. Como se Deus, conforme vai limpando, é como se esse pedaço de Deus cresceu muito e você já é como uma divindade. Um ser divino. Que não tem mais raiva de ninguém. Não tem inveja de mais ninguém. Que tem muita virtude, é humilde, é pontual, é compromissado. Não fala mal de ninguém, pelo contrário, se é para falar, fala bem. Que aceita tudo que acontece com muita sabedoria, né? Por quê? Porque conseguiu ler o ensinamento, conseguiu despertar essa partícula divina, e despertando essa partícula divina você adquire sabedoria. E você sabe que xingar alguém é errado, que ter raiva de alguém faz mal para você mesmo e para a pessoa também, né? Você sabe isso. E aí você tem força de Deus dentro de você para modificar isso. Porque sem essa força, você vê que está errado, mas não consegue mudar. Porque ainda tem muita nuvem.
precisa ler mais, dedicar mais, ministrar mais de ou sofrer, acontecer um monte de coisa indesejável, porque esse sofrimento também elimina as nuvens espirituais, né? Também elimina. Mas a gente, como já é mais espertinho, mais ligeiro, né? Mais malandro, a gente pratica o bem, claro. A gente não é burro, né? A gente é inteligente. Fala, vou fazer o bem. Vou parar de fazer o mal. Muito bem. Salmo de hoje também falando, né? Disseminando o bem com verdadeira alegria, brechas não haverá, negativo não chegará. Ou seja, quando a gente começa a praticar o bem, é sinal que as nuvens já diminuíram bastante. A pessoa que está praticando de verdade o bem, e não praticando por praticar, tem pessoa que pratica o bem, mas sono está muito ruim. Por exemplo, você ajuda alguém esperando que aquela pessoa retribua. É superficial. É um bem, mas muito superficial. Ou você pratica um bem para conseguir alguma coisa em troca. Conseguir um favor de Deus. Vou dedicar porque eu quero um emprego melhor. Você querendo fazer troca com Deus, né? Pensamento ainda muito maculado. Então o negativo entra. Porque mesmo praticando bem, sua ideia não está certa. Você não entendeu direito o ensinamento. Por isso precisa ler tanto ensinamento. Estudar ensinamento. Para que a gente ajude as pessoas sem esperar nada em troca. A gente não ajuda porque quer que reconheça o favor que você fez. Você não espera isso. Se a pessoa, você ajudou, e a pessoa vinha e ainda reclama, te critica e faz um monte de coisa, você não está nem aí. Porque você fala, puxa, ainda tenho mácula. Isso aconteceu porque ainda tenho mácula. O que eu fiz ainda é insuficiente. Mas se você acha ruim que a pessoa, você ajudou tanto e ela está te prejudicando, é porque não entendeu ainda. Não entendeu. Ainda não fez com o sentimento verdadeiro, com desapego, de querer alguma coisa em troca. Aí quando você não tem mais isso, aí entendeu profundamente o ensinamento. Profundamente. Quando você não sente mais isso das pessoas que você ajudou e que agora estão contra você, aí se você não sente isso, não fica chateado por causa disso, não está nem aí, você entendeu profundamente. Mas se você ainda se chateia, se você ainda fica bravo, ainda fica com raiva, ainda não entendeu, ainda tem mácula. Tem mácula ainda. E esse que a pessoa está fazendo esse sofrimento para você é maravilhoso, porque limpa as suas máculas. Então está tudo uma maravilha, não tem nada errado. Tudo uma beleza. Esse lado bom e lado ruim, né? Lado ruim tem lado bom. Lado bom tem lado ruim também. Tudo dois lados, né? Adquirir sabedoria é necessário para aprimorar a alma. Formas de aprimoramento. A finalidade da fé consiste em polir a alma e purificar o coração. Para alcançar esse objetivo existem 3 meios. Primeiro, praticar o ascetismo e a penitência ou
padecer infortúnios. Uma forma de eliminar nuvens, máculas espirituais, de aprimorar a alma, de fazer a alma expandir, de você se tornar uma pessoa boa, é através do sofrimento. Pessoa que sofre muito se torna uma pessoa melhor. Quantas e quantas pessoas, depois de terem um grande sofrimento, despertam para a existência de Deus, despertam para adquirir virtudes, veem, começam a enxergar como é importante praticar o bem, como é importante ajudar os outros, ou seja, se torna uma pessoa muito melhor, simplesmente porque sofreu demais. Esse porque sofreu muito, eliminando nuvem espiritual. Interessante, né? Isso os religiosos antigos sabiam, perceberam, entenderam isso. Então, o que eles faziam? Se proibiam de comer. Não vou comer, vou passar fome. Porque passando fome eu vou sofrer muita fome, meu espírito vai se elevar. Vou me sentir tão bem, vou me tornar uma pessoa maravilhosa. Quantas pessoas jejuaram por sei lá quanto tempo e aí atingiram a iluminação? Milhares, milhões de pessoas ainda fazem isso hoje, né? Através dessa prática. E outras, mortificação do corpo, pessoa furando o próprio corpo. Quando você vê filmes de aqueles conventos antigos da era medieval, ou até os atuais, tem muita história verídica de freiras, de padres, que faziam, que tem esses relatos, isso é verídico, né? Então amarrava no corpo um negócio cheio de espinho e ficava lá, em jejum, ainda por cima, aguentando aquela dor, fome, ou então no frio danado, ia para onde? Cachoeira, no verão, a água é gelada, né? No verão a água é gelada, na cachoeira. Imagina no inverno, aquele frio, neve caindo, a pessoa lá embaixo d'água. Para quê? Para imputar um sofrimento a si mesmo, para elevar a alma. Isso serviu durante a era da noite. Agora a era do dia. O Meixo Sama fala, isso é uma maneira infernal de fé. Uma fé infernal. Você se elevar através do sofrimento. Não precisa mais isso. Tem outras maneiras celestiais. Então, a segunda maneira, acumular virtudes pela prática de atos bons. Aí elevando o seu espírito. Ao invés de ficar lá passando fome, come. Tudo que você gosta, come. Come com prazer, com alegria. Pode comer. Café da manhã, almoço, janta, ceia, lanche, sorvete, docinho, o que você gosta, pode comer. Não tem problema nenhum. Não vai exagerar muito, porque senão dá aquela disparada, né? Mas se você gosta, come. Não tem problema nenhum. Mas pratique o bem. Ajude outras pessoas. Aí você, como se tivesse feito jejum, se eleva espiritualmente. Muito melhor, muito mais fácil, não é? Do que só sofrer. Não precisa mais tanto sofrimento. Pratique o bem. Terceiro, aprimorar a alma através da apreciação de obras de arte de alto nível. Outra maravilha, né? Quem de vocês nunca foi num parque, num jardim, numa praia,
num lugar lindo, sozinho, e ficou ali apreciando aquela natureza. E depois de 10, 15 minutos, se sentiu maravilhoso, se sentiu com aquela paz tão profunda, se sentiu num estado assim, até de êxtase. Muitas vezes, esse tipo de prática, você vê, hoje eu vou assistir o pôr do sol, quietinho, vou ficar escutando o barulho dos passarinhos, apreciando a natureza, vou fazer isso. E, ao mesmo tempo, agradecendo o Criador de estar me proporcionando um espetáculo como esse. Você dá um salto lá para cima, se sente tão bem, tão bem. Às vezes, recebendo o Jorei, não sente essa sensação tão boa. Tomando um banho de cachoeira no verão, gostoso, não no inverno, com frio, passando frio, né? Fazendo essa coisa do contato com a natureza, e é de graça, né? De graça. Que nem aqui a gente tem praia. Você vai caminhar na praia com o pé dentro da água, escutando aquele barulhinho do mar. Aí tem gaivota, tem peixinho assim, nadando na sua frente, tem aquela coisa, e aquele sol aí, aquele colorido do céu no fim de tarde ou no amanhecer. Você sente presença de Deus, você se sente perto de Deus, sente tão bem. Isso todo mundo acha que já sentiu, não? Às vezes é uma sensação melhor do que quando recebe Jorei, não é? Mas às vezes também, simplesmente sentando na frente do altar, ficando bem quietinho, sentindo a luz, agradecendo a Deus de estar podendo receber essa luz, de estar sendo limpo, purificado, você sente muito mais do que apreciando a natureza, muito mais. Você entra também êxtase. Incrível, né? Então, assim, a gente escolhe praticar o bem, apreciar a obra de arte, ou até praticar uma obra de arte, ikebana, fazer a arrumação de tudo, deixar bonito, o belo que Meixo Sama ensinou. E a prática do bem, ministrar Jorei, ler ensinamento. Meixo Sama deixou todas as ferramentas, fazer as orações, meditar na frente do altar. Ele deixou tudo para a nossa evolução espiritual. O que basta a gente? Querer e fazer e seguir. E parar de sofrer tanto. Não quer dizer que vai parar totalmente. Ainda vem, porque muitas vezes nossa mácula é tão grande que não tem que juntar os três. Você tem que fazer os três. Apreciar o belo, praticar o belo, praticar o bem, e ainda mesmo assim vai vir um pouco de sofrimento. Mesmo assim. Porque para limpar, né? Para limpar. Não tem outro jeito. Tá bom. Novamente, hoje, 19h30, pelo YouTube, pelo Facebook, nossa, acho que é 9ª aula do livro, Seguindo Meixo Sama, volume 2. Muito obrigado. Até mais tarde, se Deus quiser.